24 de agosto. Café com Deus Pai. Uma fé transformadora. Um leproso aproximou-se dele e suplicou-lhe de joelhos: Se quiseres, podes purificar-me. Cheio de compaixão, Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: Quero, seja purificado. Marcos capítulo 1, versículo 40 e 41. A história do homem leproso que encontrou cura em Jesus é um poderoso exemplo de como a fé pode transformar nossas realidades. O relato bíblico nos mostra que, ao se deparar com Jesus, o leproso não hesitou. Ajoelhando-se, ele fez um simples, mas profundo pedido: Se quiseres, podes purificar-me. Essa atitude revela uma fé extraordinária, reconhecendo a autoridade suprema de Jesus. É interessante notar que o leproso não se prendeu à sua dolorosa realidade. Sua condição era desesperadora e o mantinha socialmente isolado e marcado pela doença. Ele estava mais próximo de uma existência de mera sobrevivência do que de uma vida plena. Humanamente falando, suas chances eram nulas, mas a fé que ele demonstrou superou as limitações de sua realidade física. Esse homem nos ensina uma lição vital. A transformação que buscamos depende de nossa capacidade de colocar a fé acima de nossas circunstâncias atuais. Ao se prostrar diante de Jesus, ele demonstrou uma total dependência não de si mesmo, mas do poder redentor de Cristo. Deus está sempre pronto para operar milagres em nossa vida. No entanto, assim como o leproso, devemos compreender que a verdadeira fé transcende nossas realidades imediatas. A fé genuína que ele exibiu tocou profundamente o coração de Jesus, levando-o a agir com compaixão e poder. Não sei quais desafios você tem enfrentado, mas quero dizer a você que a chave para a transformação está em aplicar a fé e se prostrar aos pés de Jesus. Ao agirmos assim, em plena dependência e confiança, abrimos espaço para viver grandes milagres e testemunhar dos grandes feitos do Senhor. A frase de hoje é: tenha fé e declare vitória sobre todos os obstáculos que você terá de enfrentar hoje. Lendo mais uma vez: tenha fé e declare vitória sobre todos os obstáculos que você terá de enfrentar hoje. Hoje é o dia 236 de 365. A leitura bíblica de hoje é o Salmo 96 e a palavra-chave de hoje é transformação. Portanto, tenha fé para transformar a realidade que você está passando, porque com a fé você pode vencer as barreiras e os obstáculos. Vamos orar. Senhor, te agradecemos por essa mensagem que hoje lemos, que nos fala sobre a fé que esse leproso teve no Senhor. Essa fé realmente foi transformadora. Os leprosos, na época, tinham que ficar afastados da sociedade e tinham que ficar longe, sem nenhuma esperança, mas esse homem teve confiança, ele não olhou para a circunstância que ele estava vivendo, mas ele olhou para o Senhor e ele reconheceu a sua soberania e se humilhou, e por isso o Senhor derramou sobre ele
a bênção da purificação. Visita cada pessoa que ouviu essa mensagem e que o Senhor abençoe a todos, que seja na vida financeira, seja na vida sentimental, seja na vida emocional, seja na vida profissional, seja no trabalho, na escola, na faculdade, que às vezes a pessoa pensa, eu não sei como vou fazer para vencer essa prova, esse desafio, esse concurso, essa situação com o meu pai, com a minha mãe, com meus irmãos, com a minha família, mas eu peço que o Senhor agora faça uma transformação, que o Senhor hoje venha tocar e dar a tua bênção, a tua vitória, que o Senhor hoje venha dizer, eu quero dar a vitória para você, e que as pessoas possam receber essa bênção e dar o testemunho da tua bondade, que os teus filhos possam receber essa bênção e receber essa obra de transformação que o Senhor opera, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe a sua vida. Vamos agora para a leitura bíblica, que é o Salmo 96. Salmo 96 nos diz: Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todos os moradores da terra. 2. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, anunciai a sua salvação, de dia em dia. 3. Anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. 4. Porque grande é o Senhor e digno de louvor, mais tremendo do que todos os deuses. Nesses 4 versículos, o salmista aqui está nos convidando. Cantai ao Senhor um cântico novo. A mensagem que nós lemos hoje fala a respeito de um leproso que foi até Jesus e pediu a ele que fosse curado, e ele recebeu essa cura. Então que hoje cada pessoa possa cantar ao Senhor um cântico novo, como o leproso cantou um cântico novo. Ele era leproso, ele tinha que ficar afastado das pessoas, ele não podia trabalhar, ele não era aceito, ele estava passando por rejeições por estar naquela condição. Mas quando ele recebeu a cura, ele pôde cantar ao Senhor um cântico novo. Que hoje nós possamos declarar esse Salmo 96. Cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor todos os moradores da terra. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, anunciai a sua salvação de dia em dia. Certamente que aquele leproso, quando encontrava outras pessoas, estava anunciando: Jesus me curou. Eu era leproso, mas agora não sou mais. Que hoje possamos anunciar a salvação dele de dia em dia. Anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor e digno de louvor, mais tremendo do que todos os deuses. Versículo 5: Porque todos os deuses dos povos são coisas vãs, mas o Senhor fez os céus. Talvez você tenha colocado a sua confiança em deuses, como diz o versículo 5, com letra minúscula. São deuses. Você coloca a sua confiança muitas vezes em um amigo que de repente vira as costas na hora da dificuldade. Você coloca a sua confiança de repente em alguém que prometeu que ia ajudar você, mas que agora virou as costas. Mas o Senhor, Ele é todo-poderoso. Talvez você está confiando em alguém que tem recurso financeiro, mas o recurso financeiro muitas vezes não entrega a cura. Esse leproso poderia procurar o médico ou o hospital mais caro, que fosse o mais avançado, mas eles também não poderiam entregar a resposta e a cura para ele. Muitas vezes você confia no advogado, no médico, você confia em um ótimo profissional que está fazendo o máximo que pode, mas todos têm os seus limites. Mas quando você confia no Senhor,
ele fez os céus, ele tem todo o poder. Versículo 6: Glória e majestade estão ante a sua face, força e formosura no seu santuário. Deus é grande, ele tem toda a glória, ele é o Rei dos reis, ele tem toda a majestade, porque isso vai adiante dele. Ele tem toda a força e ele tem a sua formosura. Versículo 7: Por isso, dai ao Senhor, ó famílias dos povos, dai ao Senhor glória e força. Versículo 8: Dai ao Senhor a glória devida ao seu nome, trazei oferendas e entrai nos seus átrios. Versículo 9: Adorai ao Senhor na beleza da santidade, tremei diante dele, todos os moradores da terra. 10: Dizei entre as nações: o Senhor reina. O mundo também se firmará para que se não abale. Ele julgará os povos com retidão. Versículo 11: Alegrem-se os céus e regozije-se a terra. Regozijar significa regozar, significa gozar de volta. Então, quando o versículo 11 diz assim: Alegrem-se os céus e regozije-se a terra, está dizendo: alegre-se a terra mais uma vez. Brame o mar e a sua plenitude. Ou seja, que o mar venha a fazer o seu barulho de maneira forte, com toda a sua plenitude, diante do poder de Deus. Versículo 12: Alegre-se o campo com tudo o que há nele, então se regozijarão todas as árvores do bosque. 13: Ante a face do Senhor, porque vem a julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos com a sua verdade. Talvez você passou por uma situação de injustiça, mas haverá um dia em que ele retornará à terra e ele fará o julgamento do mundo e ele julgará com justiça. Portanto, cantai ao Senhor, porque ele traz um cântico novo para aqueles que realmente confiam nele. Confie no Senhor como o leproso confiou e se ajoelhou diante dele, pedindo para ele o socorro, porque ele dá o verdadeiro socorro e ele pode tudo o que o ser humano, o dinheiro, os amigos, o conhecimento, tudo que você pode ter que não pode resolver, Deus pode resolver. Ele tem todo o poder. Por isso, adoremos hoje e sempre ao Senhor. Amém. E Deus abençoe o seu excelente dia, hoje e sempre. Amém.